função e ganhar experiência. Que palavra, né? Que frase às vezes contraditória, porque eu preciso ganhar experiência, mas para ganhar experiência eu tenho que não ter insegurança. E para atender, para ganhar experiência, eu também preciso que ela não exista. Então, como que eu ganho experiência em algum lugar que eu já me sinta insegura antes de ganhar? E como que eu deixo de ganhar, como que eu ganho segurança se eu não exerço? Né? Ela acaba sendo uma frase bastante contraditória, mas tem uma coisa simples que a gente precisa entender. O fato da nossa insegurança, muitas vezes, volto a falar, muitas vezes está nas nossas dores emocionais, nas coisas que nós não resolvemos anteriormente. E existem muitos terapeutas, e não só terapeutas. Eu estava vendo uma matéria que saiu há pouco tempo atrás, vocês podem até pesquisar lá na internet, falando sobre a saúde mental, e a maior parte das pessoas que acabam trabalhando com saúde mental, de alguma forma, passaram por isso. Ou tiveram no seu seio familiar, ou tiveram alguém na sua própria história. Então, é comum a gente precisar se curar antes. Quando a gente fala sobre o processo de autocura, né, e nós insistimos muito dentro disso, dentro da formação Biomicrohertz, nós insistimos muito no processo de autocura, tem um motivo. Tem um motivo para isso acontecer. Qual é o motivo? Porque muitas das vezes as nossas inseguranças estão porque as nossas dores emocionais também ainda não foram resolvidas. Então, quando eu resolvo as minhas dores emocionais, eu já estou mais apto para resolver a dor emocional do outro. Eu já me sinto mais segura, porque eu já resolvi a minha. E o que gera muita insegurança é, se eu não consigo nem para mim, como que eu vou conseguir para o outro? Às vezes é isso, você fica pensando sobre se autocobrando e você não se coloca em prática. Então, uma das coisas, eu preciso passar por um processo de autocura profundo, que consiga fazer com que eu consiga me entender, que eu consiga virar chaves, que eu consiga perceber quais são as coisas que acabam adoecendo em mim. A segunda coisa que eu preciso entender é que se eu não começar a praticar, se eu não começar a trabalhar, se eu não conseguir me colocar em campo de batalha, dificilmente eu vou ganhar segurança. Então, eu preciso começar a praticar, nem que seja com as pessoas cá de casa. Eu preciso começar a praticar, nem que seja comigo, para que eu fique segura cada vez mais. Se vocês pensarem em condução de carro, por exemplo, quantas vezes a gente, ao dirigir um carro, a gente se sentia insegura pela primeira vez? Mas depois de um bom tempo insistindo, hoje em dia a gente tem muito mais segurança do que tinha no início. Andar de bicicleta, fazer coisas que a gente nunca fez antes, fazer bolo. Quanto mais você repete uma coisa, mais você se torna capacitada naquilo. Isso vai gerando segurança em você. O resultado, ele vem a partir do momento em que você confia no processo. Então, também é muito bom vocês se secarem de uma metodologia que permita com que vocês avancem com segurança. Como eu começo, o que eu faço agora e como eu termino. Para que vocês possam exercer aquele beabá, ou seja, aquela receita, de forma a obter o mesmo resultado. Tá? Então, é importante vocês fazerem prática com vocês, com as pessoas que estão cercando vocês e com outras pessoas que possam estar depois sendo beneficiadas pelo processo. E assim você vai ganhando cada vez mais segurança. Fez sentido aí para todos que estão aqui? A quinta pergunta é como ajudar meu pai e minha mãe com a Biomicrohertz? Provavelmente essa pessoa tem, né, na família aí, casos de ansiedade e de depressão. Eu acho que eu já fui respondendo isso, não quero ser redundante aqui, né? Já fui respondendo sobre a gente só ajuda quem quer ser ajudado, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é respeitar o processo de cada um de aprendizagem. É quase como religião, a gente não pode incutir uma religião numa pessoa. A gente pode falar do que está sendo para nós, a nossa experiência, e a outra pessoa percebe se ela quer ou não ter aquela experiência. Né? A mesma coisa do processo de terapia. Eu posso conversar com uma pessoa e falar para ela o quanto a terapia é boa, mas ela tem que escutar ou não se para ela faz sentido e se ela deseja ou não esse processo terapêutico para ter resultados, tá? Então, continuando, respeitem o desejo das pessoas também. O quanto elas se sentem à vontade ou elas querem estar fazendo parte de um processo. E aqui eu vou falar de uma coisa bastante especial, principalmente com seniors. Hoje em dia, nós temos uma taxa crescente de pessoas depressivas com... Obrigada, meu amor. Pessoas depressivas com questões ligadas ao processo de solidão, isolamento, né, na terceira idade. O quanto o isolamento da terceira idade acaba fazendo com que um sênior desenvolva ou acelere um processo depressivo, principalmente depressivo. Ansioso é mais raro, mas tem muita depressão ansiosa, tá? E o que acaba acontecendo? Às vezes o filho está preocupado com o bem-estar do pai, está preocupado com o resultado, mas não consegue perceber coisas básicas. Vou dar aqui algumas coisas básicas que um terapeuta biomicrohertz consegue identificar logo. Quando a gente vê um sênior com incontinência urinária, é comum a gente achar que é uma questão da idade. É por conta da idade que ele está com incontinência urinária. Nós, na terapia biomicrohertz, aprendemos a entender que aquele sênior está se sentindo inseguro
a nível territorial. Ele está sentindo que ele está perdendo espaço, que está perdendo a casa, que está perdendo a capacidade de estar sozinho. Então, automaticamente, ele pode ganhar no processo de incontinência urinária. É uma questão emocional. Emocionalmente, eu sinto que eu estou num processo em que eu não me sinto tão seguro. Então, pode vir entorses no pé, pode vir infecções urinárias com mais recorrência, por conta dessa questão. Então, nós temos que aprender a entender e ler também os nossos seniors, perceber o que a gente está fazendo. Agora, por que eu quis entrar nesse assunto? Eu fazia atendimentos coletivos com seniors, e uma das coisas que eu escutei que mais me impactou durante esses atendimentos, que era numa junta de freguesia, foi uma situação específica. Eles diziam assim: eu passei a minha vida toda. Na minha fase infantil, meus pais cuidaram de mim. A partir de que eu ganhei idade, a partir dos meus 8 anos, eu sempre fui senhor da minha vida, eu sempre resolvi tudo, eu sempre tive presente na minha história, eu sempre tive resolvendo coisas na minha história, eu sempre tive vivo. E agora que eu terminei o meu trabalho, entrei no processo de reforma, os meus filhos querem dizer o que eu devo ou não devo fazer. Mas sempre fui eu que governei a minha vida e nunca tive problemas até ali. Por que agora eu tenho que fazer só o que eles querem que eu faça? Porque eles acham que é bom para mim. Eu não me sinto incapaz mentalmente para decidir o que eu acho bom ou não. Porque os filhos, no caso desse senhor, não queriam mais que ele trabalhasse, que ele plantasse batata e coisas. E vocês já pensaram o quanto é ruim quando alguém que a vida toda sempre aprendeu a ser um fazedor e de repente vem alguém e determina que essa pessoa não pode mais fazer alguma coisa? Pensa você na sua própria vida. Alguém dizendo que você não pode fazer algo que você sempre fez, que sempre foi natural para você. E eu lembrei um caso bem particular que a gente teve na nossa família, que foi a bisavó da minha filha. Ela teve um processo de Alzheimer. E eu lembro como se fosse hoje o dia em que minha filha, ainda recém-nascida, a gente foi lá para visitá-la. Ela estava com processo de Alzheimer, mas ela ainda falava. E que eu fui colocar a criança no colo dela. E disseram para mim: não é bom. Que esteja um travesseiro por baixo, ou esteja junto com ela, porque ela não está com tanta força. E eu lembro dela ter olhado para minha filha, e ela olhou para mim, e ela se emocionou, o olhinho encheu de água, e ela me entregou a criança. E eu disse: pode segurar. E ela fez assim para mim que não. Passado poucas semanas, ela passou por uma fase do Alzheimer em que perdeu a fala. E perder a fala, emocionalmente falando, está muito ligado a enfrentamento de medo, insegurança, né? Então, toda aquela insegurança que ela sentiu de eu não estou nem para isso, acelerou o processo dela, que poderia ter demorado muito mais tempo, mas acelerou o processo dela ao ponto dela ir a óbito. Então, é muito importante a gente entender como a gente olha também para as pessoas, para os nossos paternais, né? Para as pessoas que estão à nossa volta. O como que a gente consegue ajudar uma pessoa que está realmente passando por ansiedade e depressão. Talvez ela não esteja pronta para ser atendida, mas talvez ela esteja pronta para ser entendida. E você, será que está sendo capaz de entender o que se passa com os seniors que estão à sua volta, com o papai, com a mamãe, com o vô, com a avó, de olhar com carinho, com ternura e perceber o porquê que aquela pessoa é mais resmungona ou porquê que aquela pessoa é mais faladeira, né? Tem uma aluna nossa tão linda e eu me sinto tão feliz quando eu estou com ela e me encoraja tanto. Eu já tive vários alunos nossos da terapia biomicrohertz que cuidam dos seus pais, né? E essa agora está cuidando dos seus pais e que passam por fases mais delicadas, e ela com toda alegria tenta falar de uma forma que eles possam perceber o que ela está fazendo e como que ela faz as coisas, o carinho que ela tem. E entender eles é um dos caminhos que vai ajudar eles a melhorar também. Entender e perceber o quanto eles estão predispostos para passarem por um processo terapêutico também, tá bom? Isso é a coisa mais importante.